Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de esperança e de amor para você. Hoje vamos falar de Paulo, então abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, porque no nosso bate-papo vamos falar um pouco sobre Paulo de Tarso, considerado o maior líder do cristianismo e o autor de 13 maravilhosas epístolas encontradas na Bíblia: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Nos tempos do Império Romano, Tarso, a cidade onde Paulo nasceu, abrigou uma população de pelo menos 500 mil pessoas. Ao norte da cidade existia uma estrada principal que conduzia até os portões da Cilícia, onde se encontrava a única boa rota de comércio que ligava a Síria e a Ásia Menor. Então, Tarso era uma cidade muito importante. Em Atos capítulo 9 e versículo 11 e versículo 30, capítulo 11 e versículo 25, capítulo 21 e versículo 39 e capítulo 22, versículo 3, você pode encontrar 5 referências diretas sobre essa cidade. Embora nascido cidadão romano, como você vê em Atos 22 e 28, Paulo era judeu, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim, como está em Romanos capítulo 11, versículo 1. E Paulo era um fariseu zeloso, como você pode ver em Atos capítulo 23, versículo 6. Existem muito poucas informações sobre a infância e a adolescência de Paulo, até que apareceu em Jerusalém como um perseguidor dos cristãos. Não se sabe com que idade Paulo saiu de Tarso, sua cidade natal, mas é certo que foi educado em Jerusalém por Gamaliel, um dos maiores e renomados doutores da lei, como você pode ver em Atos capítulo 22 e versículo 3. Como fervoroso da lei, Paulo era membro do Sinédrio, uma assembleia de juízes que constituía a corte e o legislativo supremos da antiga Israel. Como você pode ver em Atos, essa passagem, quando Estevão foi apedrejado até a morte e que suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo. Atos capítulo 7, 58. E após esse cruel episódio, Paulo assumiu uma posição importante, porque recebeu autoridade oficial para perseguir os cristãos, como você pode ver em Atos capítulo 26, versículo 10. Paulo perseguia a igreja de Deus e a assolava, ou seja, provocava grande aflição em todos, como está em Gálatas capítulo 1, versículo 13. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco, porque o seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher, como você pode ver em Atos capítulo 9, versículo 2. O martírio de Estevão e a campanha de Paulo de casa em casa para perseguir os cristãos são narrados no livro de Atos, em Atos capítulo 8, versículos de 1 a 3, capítulo 9, versículo 1 e 2, capítulo 22, versículo 4, capítulo 26, versículo 10 e 11. Destaco que Paulo fazia todo esse esforço acreditando estar servindo a Deus e perseverando na pureza da lei. Mas nosso mestre Jesus estava de olho em Paulo, porque já o havia separado como um vaso escolhido para levar o nome de Jesus diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, como vemos em Atos capítulo 9, versículo 15. E indo Paulo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar, ou seja, resistir contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Atos 9, versículos 3 a 6. Os homens que estavam com Paulo, diante do espanto e da perplexidade que os tomou, puderam ouvir a voz do nosso mestre, mas não lhe foi permitido vê-lo, como você pode ver em Atos capítulo 9, versículo 7. Considerando que Paulo, além de notório perseguidor dos cristãos, não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus, você pode avaliar o impacto e a importância desse episódio. Jesus ressurreto se revelou a Paulo,
fazendo com que ele reconhecesse imediatamente a deidade do nosso mestre, como você pode verificar pela resposta de Paulo a Jesus em Atos capítulo 9, versículo 6, quando ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Destaco ainda que logo após sua conversão, Paulo obedeceu a Jesus e nas sinagogas pregava Cristo, o Filho de Deus, como você pode ver em Atos capítulo 9, versículo 20. Bem, o evangelista Lucas, ao retratar a conversão de Saulo de Tarso, testifica ter sido um ato milagroso que transformou um inimigo declarado do nosso mestre em fervoroso apóstolo e no maior doutrinador cristão de todos os tempos. A Bíblia testifica a conversão de Paulo com seu próprio testemunho em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando Paulo declarou: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Após o milagre da sua conversão, Paulo foi levado a Damasco e lá recebeu a visita de Ananias, que foi enviado por Jesus e que também batizou Paulo, como você pode ver em Atos capítulo 9, versículos 17 e 18. Foi em Damasco que Paulo iniciou sua jornada apostólica para logo após passar um tempo na Arábia e de lá retornando a Damasco, como você pode ver em Atos 9, 20 e 22 e Gálatas 1 e 17. Paulo passou então de perseguidor a perseguido quando retornou a Damasco. Sua pregação, depois de 3 anos, provocou uma oposição tão forte que o obrigou a fugir para Jerusalém a fim de salvar sua própria vida, como você pode ver em Gálatas capítulo 1, versículo 18 e 2 Coríntios 11, 32 e 33. Paulo tentou se aproximar dos discípulos, porém todos estavam receosos, com medo, por causa do passado de Paulo. Ele era um perseguidor dos cristãos. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-lo aos líderes dos cristãos. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois os judeus procuravam matá-lo. E nesse curto espaço de tempo, Paulo só esteve com Pedro e não conseguiu estar com os demais discípulos. Mas já se fazia conhecido por todos os crentes de toda aquela região, os quais diziam: aquele que já nos perseguiu agora anuncia a fé que antes destruía, como você pode ver em Gálatas capítulo 1, versículos 22 e 23. Logo depois, Paulo voltou à sua cidade natal, Tarso, e ali permaneceu por mais ou menos 10 anos, passando pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas fundadas durante todo esse tempo conhecido como o período silencioso do ministério de Paulo, como está em Atos capítulo 15, versículo 41. Barnabé, tomando conhecimento do trabalho missionário de Paulo, mandou chamá-lo a Antioquia para ajudá-lo na missão evangelística entre os gentios. E esse período em Antioquia foi fundamental para o ministério do apóstolo Paulo, pois foi ali, justamente ali, que sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a ganhar força. Foi enquanto estava em Antioquia, servindo eles ao Senhor e jejuando, que o Espírito Santo determinou: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram, como está em Atos capítulo 13 e versículo 2 e 3. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E durante 10 anos, o evangelismo de Paulo, sempre concentrado nos maiores centros populacionais, conforme ele mesmo havia planejado, se estendeu por 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Quando alguns judeus e gentios eram discipulados e aceitavam a mensagem do evangelho, tornavam-se o núcleo de uma nova comunidade local. A estratégia missionária usada pelo apóstolo Paulo pode ser resumida da seguinte forma: Paulo trabalhava nos grandes centros urbanos para que dali a mensagem se propagasse nas regiões circunvizinhas. Pregava nas sinagogas a fim de alcançar os judeus e prosélitos gentios, ou seja, os gentios que haviam se convertido ao judaísmo. Paulo focava sua pregação na comprovação de que a nova dispensação é o cumprimento das profecias da antiga dispensação. A palavra dispensação deriva de um termo latino que significa administração ou gerência. E na Bíblia se refere ao método divino de lidar com a humanidade e de administrar a verdade em diferentes períodos de tempo. Paulo percebia
as características culturais e as necessidades dos seus ouvintes. Assim, ele aplicava essas particularidades em suas mensagens evangélicas e mantinha contato com as comunidades cristãs já estabelecidas. E esse contato se dava por meio da repetição de visitas e o envio de cartas e mensageiros de sua confiança. Paulo estava atento às desigualdades presentes na sociedade da sua época e promovia a unidade entre ricos, pobres, gentios e judeus. Olha bem, porque isso é uma coisa que nossas igrejas até hoje não fazem. E além disso, ele solicitava que as igrejas mais prósperas auxiliassem as mais pobres. Em Atos 14, 21, 23 é possível perceber que o método de Paulo para estabelecer uma igreja local obedecia a um padrão constante, permanente. Primeiramente, era feito um trabalho dedicado ao evangelismo, com a pregação do evangelho, claro. Depois havia um trabalho de edificação, onde os crentes convertidos eram fortalecidos e encorajados através do discipulado. Por último, presbíteros eram separados em cada igreja para que a organização eclesiástica fosse estabelecida. A organização eclesiástica é formada por indivíduos que fazem parte dos serviços sacerdotais, pastor, presbíteros, etc. Então agora vamos para as viagens missionárias do apóstolo Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos capítulo 13, versículos 14 a 28. O Deus missionário que aparece de Gênesis a Apocalipse na Bíblia é nosso Mestre Jesus, que vem até nós, nos transforma pelo seu poder restaurador e por fim nos envia. Não dá para fugir dessa dinâmica. Envolver-se com o Deus da Bíblia significa estar sujeito e disposto ao envio missionário. E foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem. Sabe-se apenas que deve ter ocorrido por volta dos anos 44 e 50 da nossa época. O ponto de partida foi Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentios. Basicamente, a viagem se concentrou na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galácia. Barnabé foi o líder até um determinado momento e Paulo era o pregador principal, enquanto João Marcos seria como auxiliador dos missionários principais. Entretanto, João Marcos os abandonou e retornou a Jerusalém. E a partir de então, Paulo assumiu a liderança da missão, cujo propósito era o crescimento e o desenvolvimento da igreja, participando da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. E por esta causa, Paulo dedicou o resto da sua vida realizando cultos, pregando as obras das boas novas do Evangelho, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e capacitando os membros da igreja para os diversos ministérios. Bem, a segunda viagem missionária de Paulo está registrada em Atos capítulo 15, versículo 36 e capítulo 18, versículo 22. O propósito dessa segunda viagem, conforme o próprio Paulo diz, era o de visitar os irmãos por todas as cidades em que a palavra do Senhor já havia sido anunciada, como você pode ver em Atos capítulo 15, versículo 36. No entanto, ao discordarem sobre a ida de João Marcos na segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé decidiram se separar. Então, Paulo levou consigo Silas, também chamado de Silvano, e a data provável dessa viagem fica entre os anos de 50 e 54 depois de Cristo. A segunda viagem cobriu um território bem maior do que a primeira e se estendeu até a Europa. Imagine, a obra evangelística foi concluída na Macedônia e Acaia, e as cidades visitadas foram Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. O apóstolo Paulo permaneceu em Corinto um longo tempo, conforme você pode ver em Atos capítulo 18 e versículos 11 a 18. E ali ele pregou o evangelho e exerceu sua atividade profissional de fazer tendas, porque Paulo era um homem cônsul que não poderia causar despesas e ônus aos terceiros. E foi dessa cidade que ele enviou a epístola aos Gálatas e provavelmente, um pouco depois, também enviou as epístolas aos Tessalonicenses. Paulo também parou brevemente em Éfeso e, ao partir, prometeu retornar em outra ocasião, como está consignado em Atos capítulo 18, versículo 20 e 21. A terceira e última viagem missionária de Paulo está registrada em Atos, capítulo 18 e 23 e capítulo 21 e 16, e ocorreu entre os anos 54 e 58 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo
atravessou a região da Galácia e Frígia e depois prosseguiu em direção à Ásia e a sua principal cidade, Éfeso. Em Éfeso, o apóstolo ficou por um longo período, cumprindo a promessa que anteriormente havia feito em Atos 19, 8 e 10 e 20, versículo 3. É provável que todas, se não pelo menos a maioria das 7 igrejas da Ásia, tenha sido fundada durante esse período. A primeira epístola aos Coríntios foi escrita por volta do ano 55, quando Paulo se encontrava em Éfeso, nessa sua terceira viagem missionária, como está em Atos, capítulo 19, versículo 1 e capítulo 20, versículo 1. Quando deixou Éfeso, Paulo partiu para a Macedônia. E foi ali, talvez em Filipos, que ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios. Depois, finalmente, o apóstolo passou pela terceira vez em Corinto. E antes de partir dessa cidade, provavelmente ele escreveu a epístola aos Romanos, como você pode ver em Romanos capítulo 15, versículo 22 a 25. O resultado dessas viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário. O evangelho se espalhou consideravelmente por aquela região. Estima-se que perto do final do período apostólico, o número total de cristãos no mundo era em torno de 500 mil cristãos. E apesar desse resultado ter sido fruto de um árduo trabalho e que envolveu um enorme número de pessoas conhecidas e anônimas, o obreiro que mais se destacou nessa missão certamente foi o apóstolo Paulo. O livro de Atos não descreve toda a história do apóstolo Paulo. Além disso, provavelmente Paulo foi preso algumas vezes por um período muito curto de tempo, como por exemplo em Filipos, como está registrado em Atos capítulo 16 e 23. Considerando apenas as principais prisões do apóstolo Paulo, sabe-se que ele foi preso em Jerusalém, como está em Atos capítulo 21, e para impedir que fosse linchado, ele foi transferido para Cesareia. Nessa cidade, Cesareia, Félix, o governador romano, deixou o apóstolo Paulo na prisão 2 anos, como está registrado em Atos capítulo 23 e 26, sem julgamento. Festo, sucessor de Félix, sinalizou que poderia entregar Paulo aos judeus para que por ele fosse julgado. Como Paulo sabia que o resultado do julgamento seria totalmente desfavorável à sua pessoa, então, na qualidade de cidadão romano, ele apelou a César. Depois de um discurso perante o rei Agripa e Berenice, o apóstolo Paulo foi enviado sob escolta para Roma. Após uma terrível tempestade, o navio em que Paulo estava sendo transportado preso naufragou e Paulo passou o inverno em Malta. Finalmente, o apóstolo Paulo chegou a Roma na primavera. Na capital do Império Romano, ele passou 2 anos em prisão domiciliar. E apesar disso, ele tinha total liberdade nessa oportunidade para ensinar sobre o Evangelho, como você pode ver em Atos capítulo 28 e 31. É exatamente nesse ponto que termina parte da história descrita no livro de Atos dos Apóstolos sobre a vida de Paulo. Outras referências adicionais podem ser encontradas nas epístolas pastorais de Paulo. E essas epístolas sugerem que Paulo foi solto depois dessa primeira prisão em Roma, relatada em Atos, por volta de 63 d.C., conforme 2 Timóteo 4, 16 e 17. E após ser solto, ele teria viajado até a Espanha. Em seguida, novamente aprisionado em Roma e executado pelas mãos de Nero por volta do ano 67 ou 68, conforme 2 Timóteo 4, 6 a 18. E o apóstolo Paulo, vocês não imaginam, ficou encarcerado na masmorra Mamertina, aguardando sua execução em cela solitária, na parte mais sombria de toda a masmorra, que se chamava Tulianum, e ficava no nível mais baixo, que era incorporado pelo sistema de esgoto de Roma. Eu e a pastora Marília visitamos essa macabra construção que fica abaixo de uma igreja, construída sobre a masmorra por volta do século XV, e era uma das masmorras mais perigosas do Império Romano. Meu Deus, vocês precisaram ter a oportunidade de conhecer esse lugar. E nesse lugar totalmente inóspito, Paulo, quando se encontrava encarcerado, em meados do século I, em Roma, escreveu 4 belas epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. A tradição cristã conta que a morte de Paulo ocorreu junto à estrada que se chama Hóstia, fora da cidade de Roma, e ele teria sido decapitado. Talvez o texto que mais defina a biografia do apóstolo Paulo seja exatamente esse que eu vou falar para você. Ele escreveu: combati o bom combate,
Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que os amarem a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. E esse nosso bate-papo traz apenas um resumo modesto da biografia desse homem maravilhoso, porque há muito mais ainda a ser examinado e conhecido no livro dos Atos dos Apóstolos. Não deixe, em nome de Jesus, de examinar na sua Bíblia tudo sobre aquele que foi escolhido e separado por nosso Mestre para vir a ser o maior doutrinador do Evangelho de Jesus em todos os tempos. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Inscreva-se, por favor, no meu canal no YouTube. Graça e paz, que Deus te abençoe. Amém.